Boa noite, bem-vindos, bem-vindos a mais um dia de Axis em Ação, Axis in Action. E hoje com a perguntinha, a ferramenta do Access Consciousness, do que eu estou consciente. Essa perguntinha é uma perguntinha escandalosamente incrível, né? Boa noite, boa noite. Então, quando eu comecei no Access, gente sempre ouvia essa pergunta e eu meio que falava assim, nem essa pergunta não, essa ferramenta não, deixa eu olhar para outras coisas. Dica, né? Dica da titia. Quando você começar a recusar alguma coisa muito veementemente, com uma intensidade muito grande, fique esperto, porque tem presente ali para você. Você está recusando algum nível de consciência, então, né? Tipo assim, opa, em vez de você recusar alguma coisa, ok, o que tem aqui pra mim, né? Qual que é o presente aqui pra mim? E aí eu sei que eu fui usando outras ferramentas, outras coisas me chamaram a atenção, né? O A Quem Pertence Isso sempre foi um dos que eu mais, assim, curti, coloquei em ação, porque realmente cria um monte, né? Você já vai tirando um monte de tranqueira, um monte de lixão do seu universo. E aí eu sei que eu comecei a perceber que algumas coisas meio que não iam embora. Falei, opa, pera um pouquinho, né? Como que pode isso daí? O que mais é possível? Eu comecei a fazer outras perguntas e tudo mais, eu percebia que algumas energias, por mais que eu rodasse algumas ferramentas, aquela situação não mudava, aquela situação continuava ali, ou se fosse isso físico, como algum nível de dor, como algum tipo de dor no corpo, dor de cabeça, ou fosse algum tipo de encheção de paciência, de interações com as pessoas, né? Fosse isso com família, fosse isso com colegas de profissão, sempre tinha, sabe aquela coisa que meio que fica rançosa, que você, né, tipo assim, faz um monte de coisa, aquilo continua ali, meio que como uma escara. Quando você vai lá, você acha que vai estar tirando aquele troço, aí forma de novo, né? Eu falei, opa, pera um pouquinho. O que você requer aqui, né? Qual que é a clareza aqui que não tá me vendo? E aí até que, e assim no Access a gente fala, né? Você saca quando você saca. Você pega quando você pega. O troço tá ali na tua fuça, mas é a hora, né? É a hora que cada um tem de acessar o que tá disposto a acessar. E é basicamente isso. Até que me veio essa coisa de perguntar, ok, do que eu tô consciente? Essa pergunta, queridos, hoje virou uma das minhas queridinhas, virou uma das minhas favoritas, porque o quanto que a gente não se toca de que a gente tá percebendo um monte de coisa. Então, a quem pertence isso e do que estou consciente quase que andam de mãozinha dada, né? Porque se você tá com... né? Lembra que eu falei, não sei se vocês assistiram A Quem Pertence Isso os 3 dias, né? Então, se vocês não assistiram, repitarei. Repetirei, né? Nós somos seres energéticos. Você acha que você é simplesmente as 3 dimensões que você aprendeu, né? X, Y e Z, e que você é basicamente isso. Você é um pedaço de carne andante que, por uma grande sorte, consegue fazer um monte de coisa e sentir algumas coisas. E na grande maioria, você meio que sofre mesmo, e você leva na tarraxa, e você, né, fica arrastando sua cara no asfalto quente. E você comprou muito provavelmente o ponto de vista de que talvez seja esse o propósito da vida, e de que se ficar melhor, vai ficar pouca coisa melhor, porque na verdade é basicamente isso. Só que não é, tá? Você é multidimensional, quer você aceite isso ou não, quer você acredite nisso ou não, né? Então você tem vários corpos, digamos assim. Você tem o seu corpo físico, né? Que você faz assim, tipo, wiki, dá um naquele beliscão, você sente. Aí você tem o seu corpo energético, você tem o seu corpo etérico, você tem o seu corpo catetérico, metatérico, você tem o corpo astral, você tem vários corpos, você tem várias dimensões e você percebe todas as dimensões. Esse é o grande lance, tá? Então, como eu sou facilitadora de TTE, eu sempre trago um pouquinho desse conhecimento do Conversando com Entidades para que fique mais claro. Então, você tá aqui achando que você tá, né,
aqui. Você está fazendo alguma coisa, ou você está lendo um livro, ou você está preparando sua comida, ou você está lavando sua roupa, ou você está limpando seu quarto, qualquer coisa que seja, e você acha que está só você ali. Só que você percebe muito mais do que simplesmente o que está em contato com o seu corpo físico, tá? Você consegue acessar, porque você é multidimensional, mesmo sem fazer isso cognitivamente, ou fazer isso de uma forma consciente, do tipo, pera um pouquinho, deixa eu acessar. Porque isso é uma habilidade que você tem, tá? Então você começa a perceber todas as energias que estão fluindo aí, como se fossem as frequências de rádio que estão no ar. Quando você tem um rádio, e lembra do rádio antigo de vovô, né, ou de bisavô, dependendo da sua idade, talvez você não lembre disso, mas quando eu era menina pequenininha no Ceará, né, meu avô tinha um rádio que parecia um armário, era uma mesa gigante assim, e aí tinha um monte de botões, que daí ainda abria a tampa, ainda tinha um toca-discos, você não sabe mais o que é isso, né? E aí você ia ajustando as frequências, e aí você pegava rádio lá da Itália, você pegava rádio da Alemanha, você pegava rádio que estava tocando nos Estados Unidos, você pegava rádio do mundo inteiro, porque essas frequências estavam sendo emitidas, e aí a gente aqui no Brasil, né, lá em Fortaleza, sintonizava um aparelho e você captava o que o sujeito estava falando. Isso, tipo assim, há 40 anos atrás, lá no Corococó do Sul, do outro lado do oceano. Então, você é mais ou menos isso. E você escolhe muitas vezes sintonizar nessas rádios sem ter clareza de com o que você está sintonizando ou onde que você está sintonizando. Então, muitas vezes você está sintonizando com a rádio Medo do Covid. Não que você, né, não tenha que ter os seus cuidados e ir para pergunta e usar todos os seus esquemas de proteção, claro. Só que muitas vezes você compra, você sintoniza o seu rádio, né, a sua vibração energética e alinha com uma energia específica que você não tá nem percebendo, e de repente você começa a ficar muito triste. Do nada, você tava aqui, de repente bate uma bad, bate uma tristeza, e você não sabe de onde que veio essa tristeza, e você não tá sacando qual que é, e é uma dor profunda que parece que você não consegue respirar, mas de repente você tá conectando com a dor de uma família que perdeu um parente. Você está conectando com alguém que está com uma pessoa querida no hospital. Você está conectando com a dor de alguém que está passando por algum... Você se conecta com essas energias, mesmo sem estar sacando isso. Sem que você consiga entender isso, ou consiga deixar isso palatável para você. E você começa a sintonizar com todas essas coisas e você acha que aquilo é teu. E aí você compra aquilo como seu. Na hora que você compra aquilo como seu, e em vez de reconhecer que, opa, isso daqui talvez não seja meu, você faz com que aquilo seja seu. E aí onde você começa a... que a gente fala de comprar algo que não existe, comprar o que não é seu, é basicamente isso. Onde você sintoniza com essa energia da tristeza, onde você sintoniza com a energia do desespero, onde você sintoniza com a energia do sofrimento, da escassez, da dívida, e você traz isso para o seu universo, e aí você faz com que aquilo seja seu, então aquilo se manifesta. Aquilo se atualiza no seu universo, mesmo que você não tenha nenhum motivo para ter aquilo na sua vida, ok? E aí onde você, fazendo a pergunta do que eu estou consciente, ela vai trabalhar juntinho com a quem pertence isso. Você começa a falar assim, opa, pera um pouquinho. Eu tô percebendo uma tristeza aqui. Na minha vida não tem motivo para eu estar triste. Por que eu tô triste assim? Você não precisa ficar tentando achar o porquê. Ou com quem é que eu estou sintonizando, o que eu tô captando que tá me fazendo sentir isso. Não importa, tá? A questão é do que eu estou consciente. Porque na hora que você vai do que eu estou consciente, primeiro você começa a se empoderar de um nível de habilidade, de potência que você está sendo, que você sempre foi.
tá? Então, na hora que você fala assim, opa, do que eu tô consciente, de repente você tá consciente de que tem muita gente brava porque morreu. Teve um dia que eu tava aqui dando uma aula de TTE, era uma aula online, e eu sei que eu comecei a perceber muita raiva dentro de mim. Uma raiva. Eu falei assim, gente, não tô com raiva de ninguém. Tipo assim, né? Aí, de repente, que eu me toquei. Eu falei, opa, pera um pouquinho. Eu comecei a usar essa ferramenta. Ok, do que eu estou consciente? Do que eu tô consciente aqui? O que eu tô percebendo? Do que eu tô consciente? E aí, de repente, eu comecei a captar. Apareceu um monte de gente. Porque, né, tipo assim, a pessoa não tem, eu realmente não tenho muito ponto de vista a respeito de conversar com absolutamente nada, né? Mas a pessoa já gosta de falar, não tem com quem falar com o corpo, a gente fala com quem não tem corpo e tá de boas, né? E eu comecei a perceber, e eu acabei atraindo pro meu espaço um monte de velhinho da Itália que tinha morrido de Covid. Lembra logo no começo que teve um monte de gente de idade que faleceu na Itália por conta do Covid? E foi aquela confusão toda, a Itália fechou, o planeta inteiro ficou, né, tipo assim, travado de medo e tudo mais. E eu sei que ninguém se conscientizou de que a galera tava ali. E eles estavam muito bravos. Italiano é um bicho meio assim que ele fala tipo assim, bom dia, fala, bom dia! As coxinhas, né? Quando eu me toquei de que o que eu tava consciente de que aquilo que estava acontecendo no meu universo não era meu, eu estava simplesmente consciente de que eu estava percebendo um monte de entidades que estavam com raiva porque morreram, porque eles não tiveram talvez a possibilidade nem de se despedir, né, da sua família, porque as pessoas não tiveram nem velório, né? Esse povo da Itália que faleceu logo no começo, a família não teve nem como ver, tipo assim, tava no hospital e agora você não tem mais aquele parente. Ele simplesmente foi mesmo, você não teve a oportunidade de se despedir. E aí teve muita raiva, muita revolta daquelas pessoas que fizeram uma transição de com corpo para sem corpo. E não tinha nem como extravasar isso. Quem estava disposta a ouvir? Eu. Aí a galera veio, eu falei assim, olha gente, o negócio é o seguinte, vocês param de ficar, né, tipo assim, não grita no meu ouvido, criança, porque não vai funcionar desse jeito. Todo mundo senta, tá igual o jardim de infância. Todo mundo senta, todo mundo não vai conversar com ninguém. E aí eu fui facilitar todas aquelas pessoas. Facilitar é criar facilidade para, né? É onde você vai usar os processos do Access Consciousness e vai trazer a consciência que se requer para que aquelas pessoas que não têm mais um corpo percebam que elas não têm mais um corpo, hello, e elas podem fazer uma escolha diferente, mas através de consciência. Eu não tenho essa coisa de encaminhar. O ponto de vista do Access com relação a isso é muito interessante. É muito bonito, na verdade. Né? E não tem essa coisa do medo. Daqui a pouquinho eu vou fazer um taster de conversando com as entidades. Se vocês estiverem dispostos a participar, são todos convidados, né? Procura o link na bio. Então, o que acontece? Eu simplesmente estava consciente da raiva que não era minha. E na hora que eu pergunto do que eu estou consciente, você começa a abrir as portas para que o universo te dê a clareza, te traga consciência do que realmente está acontecendo, e aí você vai e age da forma que for mais conveniente para você, da forma mais consciente que for possível, dentro do que você estiver disposta a ser ou disposto a ser, tá? A Patrícia está perguntando, estou grávida, posso participar do taster? Sempre pergunta antes, Flor, o que acontece? A Shannon sempre fala o seguinte, que quando dois seres estão dispostos a estar juntos, não tem como, tipo assim, nem que você queira enfiar a colher, você não termina um relacionamento onde as duas pessoas estão felizes uma com a outra. Né? Como que você, tipo assim, agora eu vou separar aquele casal. Amiga, se aquele casal tiver muito bem resolvido um com o outro, não tem quem queira botar a colher que não vai funcionar. Então é a mesma coisa com mãe e filho. Quando aquele ser que veio para ser seu filho, ele tá ali e ele escolhe você como mãe e você escolhe aquele ser como filho para essa vida, não tem quem queira falar ou desfalar que não tem o que faça, não tem quem consiga interferir numa escolha que foi feita entre esses dois seres. Tá? Agora, o que a gente indica é que você sempre pergunte, ok, é leve? Se sim, bem-vinda. Vai criar mais para minha vida? Se sim, bem-vinda. Se não,
Você pode, não vai ter muitos tasters na vida e você pode participar deles sempre que for leve para você. Sempre que for leve, tá? Então, assim, o que mais é possível, né? Que clarezas você já pode acessar que vão ser contribuição, inclusive, para lidar com seu bebê. Vai para pergunta, tá? Sempre um dico para você. Ok, pergunta da seguinte forma, ok. Baixa a barreira, relaxa o corpo e você faz 2 perguntinhas. Esvazia sua cabeça, não é para pensar, é para perceber a energia que vem à tona, tá? Então, por exemplo, assistir o taster ou não. Relaxa, baixa a barreira, relaxa. Pergunta, ok. Se eu assistir o taster, como vai ser a minha vida daqui a 5 anos? Percebe a energia. Só percebe. Ok. Não precisa entender, não precisa identificar, só percebe. Ok. Respira de novo. Relaxa. Ok. Se eu não assistir o taster, como vai ser a minha vida daqui a 5 anos? Percebe a energia de novo. Sem julgar, sem tentar entender. Qual das 2 foi mais leve? Qual das 2 o seu corpo ficou mais leve, ou expandiu, ou foi mais gostoso? Se foi assistir o taster, assista o taster. Se foi não assistir o taster, não assista o taster. Tudo que eu faço com essas 2 perguntas, que é o que eu chamo de seguir a energia. Quando eu falo segue a energia, eu pergunto, ok, se eu fizer isso, perceba a energia que vem à tona, ok. E se eu fizer tal outra coisa? Ok, qual das 2 foi mais leve? É isso que eu sigo. Mesmo que não faça o menor sentido, eu sempre vou seguir a energia. Porque na hora que você segue a energia, você está se permitindo surfar na onda do que vai criar sempre mais para o seu universo. Então não tem essa história de estar em dúvida. Ah, eu estou numa dúvida mortal. Não, bem, pergunta o que vai ser leve, o que vai criar mais para minha vida. O que vai criar mais, vai criar um futuro grandioso para mim nos próximos 5, 10, 15, 50, 5 mil anos. Porque, desculpa dizer, você é um ser infinito, tá? Você tem, neste momento, você tem esse corpo, mas você vai continuar vivendo, talvez com formas diferentes, com nomes diferentes, lugares diferentes, mas você vai continuar vivendo. Morte não existe. O seu corpo volta para a Terra e recicla. No seu corpo. É só fantasia que você está usando para interpretar um papel nesse teatro desse momento, né? Nessa peça onde você está interpretando um personagem específico. O seu corpo depois você devolve lá, né, no teatro. Ai, gratidão, esse papel foi lindo, nossa, desempenhei grandiosamente. Qual é o próximo projeto? Aí você vai, talvez, interpretar um novo papel num outro lugar totalmente diferente, porque são experiências diferentes, é basicamente isso, sempre para o engrandecimento do seu ser e para o engrandecimento do todo. Então, quando a gente vai para essa coisa de o que vai criar para a minha vida nos próximos 5, 10, 15, 5 mil anos, considera que muitas vezes as escolhas que você está fazendo agora podem criar todo um futuro de mais leveza, de mais facilidade. Né? Você não está falando só dessa vida. A gente está aqui falando de criar um futuro mesmo, onde a próxima vida vai ser mais leve. E a próxima vai ser mais leve. E a outra, mais ainda. E a outra, muito mais grandiosa. E a outra, nossa! O que mais é possível? E muito além do que você imaginou ser o máximo do que é possível. Né? Se parece leve, parece divertido, escolha mais disso. Se não parece leve, não parece divertido, você não tem obrigação de nada, né? Como eu gosto de dizer, sou obrigada a nada, não sou obrigada a nada, não sou obrigada a nada. Você também não é obrigada a nada, né? Como pode melhorar ainda mais? O que mais é possível? Tá? Então, para tudo que você estiver percebendo, do que eu tô consciente aqui? Do que eu tô consciente? Ok, universo, do que eu tô consciente? Né? Eu costumo dizer que para tudo eu faço algumas perguntas. As primeiras perguntas que eu faço é, verdade, isso é meu? Porque está dentro do a quem pertence isso. Se eu perceber que verdade não é meu, eu devolvo. Mas se for meu, a primeira pergunta que eu faço é, do que eu estou consciente?
né? Se for meu aqui, essa dor no meu corpo é meu? Sim, opa, do que eu tô consciente? O que eu tô percebendo aqui? Né? O que eu tô criando como meu, que na verdade não necessariamente, mas que eu tô, né? Onde que eu tô tentando ajudar alguma pessoa, curando aquela pessoa com o meu próprio corpo, onde eu tô tentando ajudar uma nação, uma cidade, o meu trabalho, a família do meu, sei lá quem, do meu amigo. E aí você fica meio que numa guerra onde você tá fadada a perder, porque você não tá lutando com a arma maior e mais incrível e mais poderosa que tem, que é a consciência. A consciência que realmente modifica tudo. Tá? Você só existe dificuldade onde não tem consciência. Onde tem algum nível de inconsciência ou de anticonsciência. Se existe alguma área da sua vida que está com algum tipo de dificuldade, fala, opa, do que eu estou consciente aqui e que consciência eu posso acrescentar aqui. Porque se só existe problema na inconsciência ou na anticonsciência, então, se eu acrescentar consciência nessa situação, pode ser que elas mude? Então, que consciência eu posso acrescentar a isso? Que consciência eu posso acrescentar ao meu corpo para que algo se modifique? Para que qualquer não facilidade, né? Doença em inglês é disease. Disease é não facilidade, onde você está criando uma dificuldade com o seu corpo. É um problema, é uma não facilidade, né? Então, todas as doenças ou todos os problemas, todas as dores, todas as impossibilidades e insanidades que você está criando para que você não esteja consciente de alguma informação que você julgou que é demais para você. Você pode agora destruir, descriar tudo que isso representa. Pode, amigos. Né? Então, quanta dificuldade você está permitindo que exista simplesmente para não estar consciente de alguma coisa. Porque na hora que você está disposta a ser consciente ou estar consciente de alguma coisa, aquela dificuldade ela some. Tá? Então, opa, pera um pouquinho. Teve uma situação hoje que alguém mandou mensagem. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar. Foi em algum dos meus grupos, não sei se foi Fundamento ou foi TTE. Não vou lembrar qual foi a situação. É muita mensagem, muita coisa durante o dia, mas alguém estava falando assim, eu tô com uma situação X, né, e eu não tô conseguindo mudar essa situação X. Falei, opa, então, do que você não está disposta a estar consciente? Na hora que você se torna consciente de alguma coisa, mesmo que não seja gostoso, mesmo que não seja confortável, na hora que você se conscientiza de que, putz grila, eu tô usando esse problema para não ter que lidar com o sofrimento que eu tive na infância, uma boa parte daquilo ali dissipa. Tá? Uma boa parte daquela angústia, daquele sofrimento, daquele peso e do bloqueio que você estava usando como um pano de fundo, ou como como uma forma de se distrair do que realmente estava ali criando o problema, aquilo vai embora. E aí você pode olhar e falar assim, tipo, poxa vida, o problema é só essa bola, eu achei que era um troço gigantesco, e é somente isso? Pô, com isso daqui eu posso lidar, é muito mais fácil. E aí vai destruindo, descriando a situação, faz do jeito que você achar mais incrível. Existem muitas ferramentas, muitos processos na classe de barras, na classe de fundamento, na classe de TTE e nas lives que o CF estão fazendo para o Axis em Ação. Você vai ter um monte de ferramenta bacana que você já pode ir usando para sua vida. Mas vai lidando com o que está na sua frente. Em vez de você ficar, tentando não olhar para aquilo e não saber que você está num relacionamento que não funciona mais para você. Quantas pessoas preferem morrer do que sair de um relacionamento abusivo? Porque eu acho que eu não vou dar conta, amiga. Você dá, tá? Com certeza, você é muito mais forte do que você imagina, ou do que disseram que você, podia fazer. Você é muito mais poderosa, muito mais potente do que qualquer coisa que você já tenha
permitido ser, tá? Você é muito além disso, tá? Então, em vez de ficar tentando e ficar criando doenças, e ficar criando dificuldades, e ficar criando depressão, ou ficar criando qualquer tipo de, sabe, de sofrimento para sua vida, para não ter de lidar com um troço que está aqui, muito basicamente, na tua fuça, começa a perguntar do que eu tô consciente. Do que eu tô consciente? Do que eu tô consciente? Do que eu tô consciente? Universo, como pode ser mais fácil? Essa também eu tipo... Doris, né? Que como pode ser mais fácil, é tudo de bom, né? Facilidade, alegria e glória. Se não for fácil, não é Axis. Se não for divertido, não é Axis. E se não trouxer algum tipo de ganho, de facilidade de consciência, também não é Axis. Axis é acesso à consciência, né? Então, do que eu estou consciente? E se de repente você perceber que não é confortável, como pode ser mais fácil? O universo me mostra. Como pode ser mais fácil, mais leve, mais divertido lidar com isso? E aí as consciências vão chegando. Agora, lembra que as perguntas talvez você tenha que fazer por mais de um dia, por mais de 2 dias. Talvez, às vezes eu faço a mesma pergunta por um mês. Gente, você não tá entendendo. Às vezes eu fico tipo um mês e meio com a mesma pergunta. Ok, qual consciência? Do que eu tô consciente? Qual a consciência que eu tô acessando aqui que não tá claro para mim o que é, né? Qual que é a consciência? O universo me mostra. E de uma forma fácil, por gentileza, porque assim, mega gosto de fácil. Fácil é tipo, né? Então, e de repente você tá aqui, às vezes fazendo nada e caracas! Aí vem como uma, tipo assim, uma luz, como se fosse veio como um balde d'água e você se fala, putz, pega! E aquilo muda. Mas você tem que pedir para poder receber. Tá? Então, não desiste, não abandona, não se entrega. Continua usando a ferramenta, ela funciona. Tá? Se não está funcionando, usa mais um pouquinho, dá mais um passo, só por hoje. O que se requer? Do que você está consciente? Tá? Então, em todos os lugares onde nós estamos conscientes de todas as pessoas que estão tentando desistir, ou estão dispostas a desistir, seja isso de suas vidas, seja isso dos seus relacionamentos, seja isso desistir, não importa do que seja, desistir de algo que realmente funciona para elas ou para a vida delas, vão destruir e descriar tudo que permite que você não seja consciente o suficiente para criar no universo, não só seu, mas de todas as pessoas, a clareza que eles desejam acessar. Pode POC. Onde você acessar mais consciência é o pulo do gato. É um dos pulos do gato, porque tem vários, né? Acho que eu já falei uns vários pulos de gato para vocês, né? Então, a quem pertence isso? E do que eu estou consciente? Do que eu estou consciente? Universo, como pode ser mais fácil tudo isso? Qual é a consciência que eu posso acrescentar aqui que vai fazer com que tudo isso se modifique e se transforme em absoluta e total facilidade, alegria e glória? Universo, me mostra como pode ser mais leve, como pode ser mais fácil, como pode ser mais divertido. Do que eu estou consciente? Então, assim, quando a gente fala assim, desistir, é desistir do que cria mais para sua vida. Porque tem situações que realmente não valem a pena a gente levar para frente, né? Então, tipo assim, pô, desistir de um relacionamento abusivo não é desistir, amiga, é criar mais pro seu universo, né? Vamos combinar, né? Que tipo assim, hello, se cria mais para você, amiga, bora, escolhe mais disso. Se não cria mais, opa, quais são as infinitas possibilidades aqui que eu ainda não considerei? Universo, quais são as outras possibilidades? Quais são os outros caminhos que eu posso acessar de uma forma fácil, leve e divertida que vai criar um futuro muito mais grandioso para mim, com total facilidade? Tudo que impede que eu acesse isso, destrui e descrio, pode POC, na veia. Gratidão. Lascrei? Então, gente, como pode melhorar? Gratidão, foi uma live rapidinha aqui. Às 20 horas vai ter o taster de TTE. Se vocês tiverem interesse, procura na bio, tem o link pro grupo, tá? Que se requer.
vai ser gratuito, é um taster de 1 hora, tá? Via Zoom, não vai ser aqui pelo Insta. E o que se requer para que a gente possa realmente atualizar mais, criar mais leveza, mais sucesso, mais alegria, mais saúde, mais expansão, mais tudo, mais absolutamente tudo de uma vez só e agora. Tá joia? Então, um beijo grande, gratidão a todos vocês. A gente se encontra, né, muito em breve. E amanhã eu devo fazer a live um pouquinho mais cedo, porque eu começo amanhã à noite. Se você é da Bahia, não perca, amanhã à noite, classe de barras online. Online não, Cíntia. Classe de barras é apenas presencial. Vou fazer uma classe de barras, eu e o Mal, em Salvador. A gente está indo para Salvador amanhã de manhã, em 2 noites. Vai ser a parte teórica amanhã à noite, a parte prática na quarta-feira à noite, tá? Para poder criar muito mais. O que você, né? O que vai criar isso na sua vida? Pergunta, se for leve e for atualizar um futuro mais grandioso, seja bem-vindo. Como pode melhorar? Vezes Deus ilhões. Então, beijo grande e até mais em breve com mais um Axis em Ação.